Quem se conhece, cresce. Bem-vindos a mais um episódio. Vai lá agora, sem chorumelas, YouTube, já segue aí o canal pra gente fortalecer e trazer as celebridades que a gente tá trazendo aqui, né? Hoje o convidado, se você não conhece, deveria conhecer. Eu o conheci há pouco tempo, mas como a gente fala nas redes sociais, já tô seguindo, né? Já gostei de muito do conteúdo que ele faz, porque tem muito a ver com o que a gente fala e com o que você gosta, por isso que você tá aqui. Beleza? Davizeira, você conhecia o Átila? Rapaz, eu não conheci ainda não. Então você já segue ele aí, eu já vou fazer um merchan dele. Átila Moura. Átila aí tem só um detalhe, né, que é com TH. Já segue ele aí pra você ver que ele é brabo numas coisas que nós dois gostamos, o Davi. Vamos deixar de curiosidade, porque as pessoas vão ver aí durante o episódio um dos pilares nossos aqui do podcast. Ô Átila, obrigado, querido. Valeu pelo aceite. A agenda meio lotada sua, né? Nós vamos falar aí sobre algumas coisas, mas obrigado por você ter vindo aí. Não, eu que agradeço o convite. Agradeço também pro Will Butz que indicou, né? Foi. O Will daqui o dia tá aqui. Grande amigo. Pô, hoje eu não tô com a botina dele aqui não, mas vamos já colocar aqui na mesa. Não, mas é bom demais estar aqui pra gente ter esse papo. O que você falou no convite foi muito importante, que é o que a gente vai entrar, o que a gente vai introduzir no assunto, né? Fechou. Eu vou falar o que tá aqui na sua bio, mas você me ajuda. Tranquilo. O Átila, ele é pastor, casado, até achei que a esposa ia vir, não deu porque vai buscar os meninos. Ele é um cara que conhece, né, de som, né, que ele é coordenador de mídia, de um dos maiores, é mundial? Você falou evento? É o evento? Ah, é. Hoje Ele é mundial, né? É mundial. Nós vamos falar daqui a pouco, calma, vocês estão nervosos. Ele é coordenador de mídia de um dos maiores eventos mundiais para homens, que tem a ver com algumas coisas que a gente também vai falar aqui. E, que mais? Ele colocou aqui 3, 6, 9, 18, 21 países ou mais aqui que você conhece. Eu também não tenho as contas não, mas eu já fui. Mas o que é esse rolê? Lugar. Já vamos começar aí. O que é esse rolê das viagens aqui que eu gosto disso? Desses países, você foi fazer o quê? Você gosta? O seu Instagram é massa, né, cara? Tem muita coisa, né? Não, e que tem uma coisa que tá lá. É internacional, né? Ele é um convidado internacional. e ele prova, porque tá lá, bicho. É isso que foi massa. O que acontece? Eu fui para muitos lugares a trabalho. A maioria foi a trabalho, outros a lazer. Turismo religioso também, no caso de Israel. Aí aproveitei e passei na Inglaterra, na França com a esposa. Mas a maioria foi a trabalho. Foi um método que eu desenvolvi ali em 2017, que é filmagem e edição pelo celular. E meus clientes me contratavam para ir para países com eles para poder fazer esse registro, para fazer lançamento de marca, tudo pelo celular. Então foi aí que começou esse pontapé. E isso tudo foi parte de uma profecia que eu tinha recebido de que eu conheceria as nações e que eu não gastaria nenhum centavo com isso. Eu ia falar isso com você. Você tem um vídeo seu explicando. E foi onde isso tudo começou de uma forma natural, assim. Apareciam os convites, eu aceitava e fui conhecendo muitos lugares. E o interessante é que você falando que eu provo, eu não postava. Assim, eu ia trabalhar... Eu ia trabalhar e como eu focava muito no trabalho, eu não tava postando os lugares que eu tava e tudo mais. Até que eu tô dando uma entrada no visto americano, eu falei, cara, eu vou postar pra provar que eu não sou mentiroso. Isso, E você sabe que hoje eles fazem isso, né? Principalmente eles olham tudo, né? Tudo. Exatamente. Inclusive, se estiver me olhando aí agora... É verdade, ele quer ir só pra passear, ele não quer morar aí, não. Ele quer investir, né? Inclusive, vamos falar tem assim. muita coisa pra fazer aqui no Brasil, não dá pra morar lá agora. Pronto, pô, já gostei dessa. Mas eu nem tinha colocado isso aqui, mas o método seu, mas explica um pouco melhor, como é que é? Então, o que aconteceu? Antes o audiovisual era um pouco inacessível, quando se trata de quero começar a trabalhar com isso. Tem muita gente que gosta de cinema, de filmagem e tudo mais, e era muito inacessível começar a filmar. Ah, vou começar hoje uma profissão, vou ser filmmaker. Não tem câmera, câmeras eram muito caras, ainda são, Sim. A maioria das câmeras são muito caras. E como começar? E bem no início da casa a gente teve isso, o início de um projeto, o início de uma igreja, investimento também começa a se tornar caro para todo o início de qualquer tipo de coisa, e a gente falou, vamos fazer com o que tem. E foi onde surgiu isso aí, cara, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um celular, então eu vou profissionalizar com aquilo que eu tenho. Ser fiel no pouco. Então foi onde tudo começou. Quem te procurava?
Ou procura, né? Você fala pra esse tipo de trabalho? É. A primeira viagem, se eu não estou enganado, a primeira viagem internacional que eu fiz foi com a Danila Guimarães. Foi pra Argentina, Sim, onde a gente foi lançar uma coleção nova dela. E ela quis lançar lá. Quis lançar lá. Então era tudo a ver, era temático com o ambiente de Buenos Aires e a gente fez uma historinha. E foi bem legal essa experiência. E aí uma coisa puxa a outra, né? Acaba que os clientes vão vendo, vão modelando. Claro. E aí eu fui pra Dubai, eu fui pra China. Com a China eu fui com o Pablo Marçal. Jura? Com a China a gente foi com o Pablo Marçal pra fazer... A gente foi na Canton Fair, que é uma feira ali de tudo, né? Tem tudo naquela feira, desde pet, a tecnologia, a cadeiras, enfim, a China tá dominando o mundo, né? E a gente foi ver sobre esse mercado, sobre importação de coisas da China. Que massa. E você fez as tomadas. Isso, aí a gente faz todo o bastidor de como é a viagem, os stories e tudo mais. Que massa, cara, que massa. Essa aí não tava aqui pra eu saber não, mas gostei. Agora, vamos lá, até antes da gente começar, que a gente já começou, né, mas... o que é a casa? Explica pra quem não sabe do que a gente tá falando. E eu, presta atenção. Ó, vou ter que falar. Eu precisava ter alguém da casa aqui. Tô com meu filho, lá na 85, no Burger King. Aí, pô, um povo lindo. Goiânia, nós já somos bonitos, né? Os homens e as mulheres. E um povo lindo, saindo do negócio assim e tal. Eu olhei assim, um trem preto, um trem... Foi uma boate aqui na 85, não ouvi falar. E não tinha nome, e um símbolo, um negócio. Um símbolo pequenininho, né? O Davi tem, sei lá, se tem 1 ou 2 anos, não lembro. Que era lá na 85. Tem o quê, uns 2 anos? Sim. Mais ou menos. Que a gente saiu de lá tem uns 3 anos. Por aí. Pô, filho, você sabe o que é isso aqui? Não sei, não. Aí eu falei, pô, deve ser uma boate. E eu procurando, tirei foto, eu falei, caramba, que boate é essa? Aí alguém depois eu fui e falei, pô, tem uma boate lá. Que boate, bicho? É uma igreja. Eu falei, ué, mas eu tenho que ir lá nessa igreja então, que tem massa. Aquele... E legal, né? Porque, bom, na minha percepção, porque sempre vai ter aqueles que falam mal, né? Mas o problema é da pessoa. Eu falei, cara, que sensacional. Né? A minha criação, Átila, foi católica. Sim. Hoje eu sou evangélico, né? Eu frequento outra igreja. Até o Will me chamou para ir lá e falou, vou tranquilo, Sim. Vou conhecer. Mas na época que eu era bem católico, ia à missa sempre, qual era a diferença dos evangélicos que todo mundo falava? Para vocês, né? Termina o culto, agora para mim também. Fica lá, bate um papo, conversa. Pô, o católico terminou a missa, vaza. Quer nem saber. E desde aquela época eu já ficava com isso. Cara, por que esse povo faz isso? Por que eles são diferentes assim? E aí, então, explica o que é a casa, né? Pra quem principalmente não é de Goiânia, né? Talvez então, hoje vocês já estão muito mais assim, explodiu. Mas... O dado interessante que é essa reação que você teve ao ver a movimentação ali no 85, talvez pouca gente sabe. A casa não começou no 85, ela começou no Metropolitan em 2017. Depois, era no terraço do Metropolitan, ali na salão de festa daquele prédio. Cabia ali, acho que 50 pessoas, a gente colocou umas 130, 180 pessoas. Aí foi expulso de lá, desceu pro auditório, que tinha capacidade de 200 pessoas, começou a ter 400. Aí foi expulso mais uma vez de lá, porque tava bagunçando o prédio, e foi pro Oliveiras Place. Eu acho que nem existe mais o Oliveiras Place. E do Oliveiras Place, isso foi em 9 meses, tudo isso que aconteceu. Aí, do Oliveiras Place, foi para 85. Só fiz esse resumo rápido para você entender essa mesma reação que você teve, muita gente teve. Enquanto estava tendo a obra, estava movimentando aqui com caminhão, pedreiro, tudo mais, lá naquele ponto do 85, fez a fachada. E as pessoas com essa mesma curiosidade que você ficaram pensando, o que será que é? Se é boate? Tinha gente que achava que era loja de material de construção. E aí nós colocamos um banner lá com a arroba do Instagram. E um dado interessante é que a curiosidade das pessoas fez com que o Instagram ganhasse mais de 10 mil seguidores enquanto estava construindo lá. Meu Deus. 10 mil seguidores, esse é um dado, a média. Eu não vi o Instagram, que senão eu tinha, talvez não no dia que eu fui, não. A gente fez um mini outdoor lá e todo mundo que passava durante a obra começou a seguir para saber o que era. Então, assim, aí tem até matéria na internet do povo falar confundida com boate, igreja inaugura no 85. Eu fui. Então, assim,
E aí eu brinquei com isso, que já é até outro tema, mas que a gente leva essa conexão, esse ponto de conexão. Nós tivemos a oportunidade de brincar com isso, que foi quando surgiu os temas polêmicos dos cultos. Na internet as pessoas podem pesquisar e nós fizemos vários temas polêmicos, e um deles foi o chamado Vem Novinha. Nós fizemos um culto que a divulgação era esse, o nome do culto era esse, Vem Novinha. E como ninguém sabia o que era, a gente quis usar isso a nosso favor no sentido de evangelismo. Sim. E, assim, fugiu um pouco daquilo que a gente imaginava. Furou uma bolha que a gente não imaginava, mas cumpriu o propósito inicial. Mas nós fizemos um panfleto que a gente distribuiu na cidade, postou na internet, escrito o culto Vem Novinha, só que não escreveu que era igreja, só colocou o endereço, o horário e o dia. Rapaz, deu fila na porta, a galera achando que era balada mesmo. E era homem e mulher. Era homem e mulher, foi indo como se fosse um baile funk. Aí você via as meninas com roupa de ir pra baile funk, tinha gente fumando na fila, com um long neck de cerveja na fila. Cara, assim, isso tá filmado? Tem, nós temos registrado isso. Case, bicho. Foi uma loucura, a gente perdeu meio que o controle mesmo da situação. Só que o grande sentido desses cultos polêmicos, que muita gente não entende, hoje eu só explico porque a gente parou de fazer, a nossa direção era não explicar mesmo, porque senão perdia a magia, perdia o sentido e o clickbait, né, que a gente fazia. Se todos os cultos polêmicos a gente explicasse, não ia ter mais essa curiosidade e as pessoas já iam saber o que ia acontecer. Mas o grande sentido é que todas essas pessoas da organização, os homens vestiram smoking, as mulheres vestiram vestido de gala, né? Vestido de princesa, de festa de debutante. O pessoal que tava servindo. Tava servindo, que fazia parte da igreja. Beleza. Pra dar esse contraste. Qual era o contraste? Todas as vezes que as meninas chegavam achando que estavam indo pra um baile funk, os homens, nós compramos mais de 3.000 coroas, ou 2.000 coroas, eu não lembro, de plástico, e simbolizando um ato de coroar as meninas. E a gente falava para elas, colocava a coroa na cabeça delas e falava: nos perdoe por todas as vezes que nós te condicionamos a novinhas, a cadelas, o que a música, o funk fazia com todas as mulheres. Vocês são princesas. Aí quebrava aquela expectativa, tipo, tô indo pro baile funk, me chamou de princesa. Isso elas tinham entrado ou tava na fila? Tava na porta. A fila, quem tava no final da fila não via essa movimentação. Mas quando chegava na porta, recebia a coroa e entrava com a coroa. Quando entrava na igreja, estava tendo louvor já. E aí, cara, mudava aquele cenário. Preparado para entrar para um baile funk, recebia a coroa, ouvia esse choque, o louvor vem, a lágrima caía. Nossa. Não, foi impactante. Foi muito forte, cara. Um dos cultos mais fortes que a gente teve. E assim, eu posso me enganar no dado, mas foi um dos cultos com maiores conversão que a gente teve. Eu acredito que assim, uma média de 400 a 600 meninas aceitaram Jesus naquela noite. Mas teve um pouquinho que deve ter saído, foi, cara, aquelas... Não, com certeza. Tem, mas assim, a gente olha para almas que são salvas. No mundo cristão, no mundo evangélico, a gente foi odiado. A gente foi ridicularizado. Porque você fez diferente, né? E assim, foi muito escandaloso mesmo. Eu fico me colocando no lugar, se eu fosse de outra igreja, eu visse, eu ia falar, meu Deus. Mas... Não, a própria parede preta, né? Já dá um choque. Né? Onde eu vou, até eu vou lá na fêmea. Não, nossa, não é preto, é cinza. Mas tudo bem, já saiu do padrão. Ele falou, cara, isso é o de menos, bicho. Pode ser rosa, vermelho. Você tá preocupado com isso? Sim. O que você tá buscando aqui é o quê? Aí tem até a explicação, né, da questão da atenção, né? Do teatro. E por isso que vai... Por que você vai pro teatro, pro cinema e pra boate? Tem uma luz, tem uma questão onde é pra você ficar com a atenção. A sua atenção, então, na igreja, não é no celular, não é no irmão. É lá. No nosso caso, a gente nem explica tecnicamente. A gente... eu vejo me colocando no lugar. Eu me afastei de Jesus durante muito tempo da minha vida. Eu sou filho de pastores... Nasci na igreja, aquele velho ditado de nascer na igreja. E quando eu me afastei, infelizmente, eu não tinha força para voltar. E eu ficava com muito medo e com uma culpa tão grande que eu falava, cara, eu não tenho coragem de ir numa igreja e enfrentar os olhares. Isso.
Hoje nós temos um local e ali a gente foi... Se eu não estou enganado, tá? Não quero falar algo errado, mas nós somos a primeira igreja preta de Goiânia. Sim. Se eu não estiver falando alguma besteira aqui... Veio de onde? Inglaterra? Estados Unidos? Estados Unidos já tinha. Nós temos um apóstolo muito querido, que é o apóstolo Claudinho da Braço Forte de Brasília. Ele já tinha. Inclusive, ele foi a primeira igreja do Brasil e foi totalmente criticado. Chamaram ele de seita também. Forte. Braço Forte. Apóstolo Claudinho, muito tempo atrás, ele já tinha a igreja de parede preta. E, cara, a casa se tornou, em Goiânia, um lugar de refúgio, onde as pessoas, elas iam no intuito de, cara, eu quero tentar me conectar com Jesus, mas sem ninguém me ver. E até hoje tem gente que chega escondidinho, entra na última cadeira, se esconde. Vocês não têm aquele esquema? Pô, vem aqui da primeira vez, sobe aqui. Às vezes a gente fala voluntariamente quem tá pela primeira vez, quem quiser levantar a mão, levanta a mão, a gente vai lá e dá um presente. O nosso presente é uma oração. Mas é voluntário, a pessoa não quer ser vista. Inclusive tem celebridades assim de alto nome que nós só descobrimos que estava indo lá porque por acaso encontramos num corredor. Mas não divulga, não posta, a gente também não faz questão, porque é um lugar onde você tá ali para sentir a presença mesmo, individual, e a gente tem. E o interessante desses temas é que nós tivemos um entendimento de que não justificar. Fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu só tô fazendo hoje e tá abrindo pro Brasil porque a gente deixou de fazer os temas. Então a estratégia mudou, a gente não vai caminhar nesse caminho, então hoje eu posso explicar. Perfeito. Eu penso até em escrever um livro, mas os testemunhos, por exemplo, desse culto do Vem Novinha, foi um pastor no domingo pela manhã na igreja, de uma grande igreja aqui de Goiânia, uma igreja de muito nome, e chamou na época o meu sogro para conversar e falou, vocês fizeram o culto Vem Novinha? Aí ele falou, foi. Eles falaram assim, nós viemos aqui por causa disso. Aí ele achou que era bucha, que o cara ia brigar, que ia xingar, reclamar. E ele foi e falou assim, essa aqui é a nossa filha. 5 anos atrás ela caiu com o namorado, nós tivemos que excluir ela do ministério. Ela se revoltou contra a igreja, ela falou que nunca mais pisaria numa igreja evangélica na vida. E nesse sábado, ela foi chamada para ir para um baile funk. As amigas chamaram ela para ir para o baile funk. E quando chegou aqui, ela se reconectou com Jesus. E hoje ela voltou para Jesus. Então, estamos aqui para te agradecer. É a prova. Então, assim, filhos de pastores. Eu acredito que desde o início da casa, o nosso maior público era filho de pastores, você acredita? Isso. Eu sou filho de pastor que voltei para Jesus através desse ministério. Mas tem essa... É porque eu tô conhecendo esse mundo agora, mas isso é forte, né, na igreja evangélica, assim. Não sei se a turma viu as cartas de Paulo e pegou assim, pô, vamos ser todo mundo brabo, igual o Paulo, assim mesmo. Pô, você vai ou não vai, e tem que fazer as coisas certas. Mas o afastar da igreja, às vezes, pode ser pela própria igreja, né? Aí vamos falar da evangélica, a gente tá na igreja evangélica, mas a católica também, mas... ou um padre fez alguma coisa errada, ou falou alguma coisa errada, ou um pastor magoou, né? Aquela pessoa que ela estava precisando de uma mão, mas ela levou, foi uma palmada, né, pelo bicho. E muita crítica, né? E aí, parece que tá vindo essa onda agora de, cara, aconteceu uma coisa ali na igreja que você tava, desculpa, vem pra cá, vamos te acolher. Eu acho que isso é o mais certo. Mas isso é forte, né, cara? Mas não é forte na igreja evangélica. Não talvez nessas, mas até as tradicionais já estão mudando o jogo. Mas isso é forte, né? Porque eu tô conhecendo agora, sabe? Eu falo por mim de ter crescido num lar evangélico. Chegou um momento que eu perdi a força, eu até te explico. Eu via o sistema religioso uma perfeição. Eu olhava para aquela perfeição e falava assim, cara, eu não consigo ser perfeito assim. Eu conheço as minhas falhas, eu conheço as minhas dificuldades. Meu pai sendo pastor, muita gente me pegava desde criança, assim, falava assim, você vai ser pastor também? Filho de peixe, peixinho. Aí eu falava, cara, não consigo. Porque eu olhava pros pastores e aqueles pastores de terno, ali no altar, eu falava, cara, eles são impecáveis, eu não consigo ser assim. Até que eu gastava muita energia, desde a minha infância, eu comecei a gastar muita energia tentando ser perfeito. E eu me cansei de tentar ser perfeito. E foi onde eu fracassei, eu me afastei, eu vi a minha pior versão. Sim. E as pessoas na minha volta desfrutaram da minha pior versão. Quando eu entendi que eu não precisava mais gastar energia tentando ser perfeito, mas eu poderia começar a gastar energia me aproximando de quem é perfeito, tudo mudou na minha vida.
Ao invés de tentar ser perfeito, eu falei, eu só preciso me aproximar de quem é perfeito. O nome dele é Jesus. Aí minha vida fez assim. Porque aí eu falo hoje pros jovens, eu falo assim, cara, o pecado, ele tá aí. Qualquer um tá sujeito a pecar. Mas eu não conheço ninguém que peca se tem uma vida de leitura da Bíblia, de jejum e de oração. O que é isso? É se aproximar de quem é perfeito. Eu não preciso ser perfeito. Mas quanto mais eu ajo para me aproximar de quem é perfeito, mais longe eu fico do pecado. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu enfraqueço a minha carne. Então, eu acredito que essa foi o que mudou a minha visão em relação a sistema religioso e me aproximar de Jesus. Que é diferente, né? Totalmente diferente. Era essa explicação que eu estava tentando ser. O sistema religioso é uma coisa, né? Foi moldado pelo homem e tal. Ok, mas Jesus é outra. E aí, por isso que eu vejo hoje esse acolhimento, né, dessas igrejas, e a própria igreja católica com o Papa Francisco foi para dar essa virada. Peraí, vamos... Até nós, você viu, aqueles escândalos, essa turma não é tão perfeita assim, não. Exatamente. E aí teve esse afastamento e sobretudo, essa virada pro mundo evangélico, né? É evangélico mesmo que fala, né? Porque o evangelho mais Sim. sair da turma do católico ou de outras religiões, até de naturezas africanas, e crescendo o evangélico. Por quê? Porque começou a ter essa pauta do acolher, bicho. Vamos seguir o cara lá? Exato. Vamos aproximar dele. Jesus, ele não vem ensinar religião, né? Primeiro ponto. Ele não falou, eu sou católico, eu sou... Ele for falar, ele era judeu lá, mas tudo bem. Jesus, ele vem ensinar paternidade. A oração que ele nos ensina é Pai Nosso, que estais no céu. Então, assim, tudo que Jesus fez foi para ensinar paternidade. Ele não foi preso, ele não foi morto porque ele curou. Ele não foi morto porque ele fez a multiplicação do pão. Ele foi morto porque ele falou que ele era filho de Deus. Então é paternidade, tudo é sobre paternidade. Então a paternidade não me condiciona a ser de uma placa de uma igreja ou não. Eu não preciso ser de uma placa da igreja para falar que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque Jesus me dá esse acesso. O caminho é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, você é evangélico? Eu falo, não, eu sou cristão. Porque eu não preciso de uma religião, de uma doutrina para falar que eu vou... para chancelar... como é que é? Chancela. Chancela. Trava a língua. Mas é um carimbar. Para carimbar que eu sou de Jesus. Carimbo que eu vou pro céu. Eu preciso estar próximo de Jesus, porque ele é o caminho. Quando eu te convidei, eu falei, caraca, vai rolar um papo massa com a Átila, porque eu queria falar com alguém e com a pegada jovem, que é você assim, eu falei, cara, porque que eu te falei, né, os pilares do podcast, né, a gente falar sobre a parte do corpo, da mente e da espiritualidade. Porque aí tem gente que pode falar que não acredita em Deus, em Jesus. Cara, tudo bem, mas você acredita em alguma coisa? Tá. Então você sabe que tem um negócio aí por trás. Fala que é energia, fala o que for. Mas a gente sabe, mas sabe que existe, lógico. Então, eu falei, cara, eu vou trazer o Átila aqui pra gente desvendar algumas coisas. A casa, ela tem uma... Cara, pior que isso eu não sei como que fala. Mas, por exemplo, eu comecei aí na igreja evangélica, mas de profeta. Certo. Aí eu não sei como que fala, mas o pastor, ele é um grande profeta, beleza. E aí depois eu conheci um outro pastor, que é onde eu vou hoje, que é mais da palavra. Todas falam palavra, não tem como. Só que não é tão profeta, é mais palavra. A casa, como que é que vocês denominam? Tem algum jeito? Como que funciona? Não tem Eu nem sei se tem, tá? Porque a minha realidade nos últimos meses, tá? Não, com certeza. Então, tem muitas igrejas que são o foco profético de revelação, né? No caso, revelação. O cara é profeta, é revelação, isso aí. Nós temos muitos amigos que vão como convidados, mas a casa ela não se move só nessa linha, né? Perfeito. Então, a gente... Hoje, se for para falar assim, cara, a casa é qual segmento? É uma igreja evangelística. Hoje o nosso... Perfeito. Então nós temos ali, se você for observar, até mesmo no YouTube, a possibilidade de pesquisar os cultos do domingo à noite, nós temos ali de 200 a 300 conversões por domingo à noite. Massa. Então assim, é uma igreja evangelística. O que as pessoas fazem desde o início da casa? Eles são de outras igrejas, mas eles têm tipo um primo que é... difícil. É um primo que não gosta de crente. Eles falam assim, vamos num culto comigo na igreja ali? Que legal. Ou então, vamos ali comigo. Aí chega lá, não tem placa de igreja, não tem cara de igreja. Começa o louvor, o cara já abre o coração, vem a mensagem, aceita Jesus.
Então, assim, é algo que talvez essa pessoa não iria numa igreja que é aquele padrão de igreja tradicional. Mas ali é uma isca. Acredito que seja uma isca pra gente acessar essas pessoas. Porque pra ele, né? Cara, me ajuda a trazer mais gente. É isso. Exatamente. Nossa, foi massa. Beleza, entendi. Que eu queria desvendar isso, eu falei, cara, então eu vou conversar com a pessoa lá de dentro da casa para entender como que funciona. Mas a casa, ela se move muito em relação aos dons espirituais. Nós temos bastante dons que o Espírito Santo nos libera, né? Uhum. Dons de fé, dons de cura, palavra de conhecimento, você tem outra palavra, que é massa, eu vi os seus vídeos pregando, cara, eu achei legal pra caramba. E a palavra de conhecimento, ela é muitas vezes confundida com a revelação. Mas o que a gente precisa entender? Nós, desde o início da casa, a nossa pastora Giovana, minha sogra, que ela é meio que a protetora da visão, a gente brinca, né? Porque a visão saiu do coração dela ali. A gente tem um entendimento de que nós precisamos caminhar embaixo de uma nuvem. O povo de Deus, quando ele foi liberto do Egito, quando eles saíram da situação de escravos, Moisés tem aquela história, abre o mar, eles vão para o deserto. Tem uma aliança muito forte com o povo de Deus. No sentido de que Deus ele coloca uma nuvem, e essa nuvem, ela de dia, ela protegia do sol quente no deserto, e de noite o deserto faz frio, ela esquentava. Além disso, dessa nuvem saía alimento, o maná descia do céu através dessa nuvem. Além disso, essa nuvem direcionava o povo de Deus. Então, se a nuvem ia para a direita, o povo ia para a direita. Se a nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Então, hoje nós temos essa visão de que nós precisamos caminhar de acordo com a nuvem. Hoje nós iniciamos no ano judaico, o ano 5.785, que é o ano da provisão divina. Então, 2025. O 2025 aqui no Brasil, lá no ano judaico é 5.785. Tá. É o ano da provisão divina, onde nós temos o entendimento de que nós viveremos esse ano provisão do céu. A Bíblia diz que para quem é fiel, ele fala para trazer todos os dízimos para a casa do tesouro. E quem for fiel pode fazer prova de Deus, e Deus vai abrir as janelas do céu e vai te entregar tamanhas bênçãos que você não vai ter nem lugar para guardar. O que isso significa? Que quando Deus é um Deus da provisão, ele entrega além do que você consegue guardar. Ele mostra que o poder dele é maior até mesmo que os seus planos, onde ele te permite até mesmo fazer prova. Então, no ano da provisão divina, é um ano onde você pode lembrar Deus de todas as promessas que você tem. Você pode lembrar, Deus, eu lembro que quando eu era criança, veio um profeta que me revelou que eu falaria para multidões. Agora é o ano. Mas para quem é fiel, ele dá essa possibilidade. Então, esse ano nós estamos caminhando, nós estamos desfrutando de milagres. Tem pessoas que eu tive uma experiência incrível com Deus de entrar numa sala de UTI, ver alguém que estava inconsciente, que estava desenganado pelos médicos, e através de uma palavra profética, através de uma oração, essa pessoa sair da UTI uma semana depois. E hoje está intacta, sem nenhum tipo de sequela. Porque nós estamos desfrutando dessa promessa de Deus, caminhando embaixo da nuvem. Perfeito. Então esse é... Aí quando você fala da provisão, até lembrei de uma coisa que eu queria conversar com alguém também. Eu tenho um entendimento assim. Como que eu vou te explicar? Vamos falar dos pastores, mas isso acontece na Igreja Católica também. Pô, o cara tem anel de 100 mil reais, carro importado, casona em condomínio fechado. Olha onde que eu vou, tá? Pra você me ajudar. Mas eu já vou te falar a minha opinião. Com certeza. E aí você falou da provisão, que eu falei, cara, é isso. Você meio que já explicou, mas como que vocês... Como que funciona na igreja lá. Cara, é claro que eu tenho que pagar o dízimo. Eu tô numa igreja linda, seja ela qual for. Linda, mesmo que seja a mais simples. Sim, eu tô sentado, lógico. É linda. Ar-condicionado, água, banheiro. O som, você que é o cara do audiovisual, né? As luzes. Cara, então, Deus tá lá em cima, ele não vai mandar o dinheiro. Ele faz a gente organizar aqui. Então precisa ter essa ajuda. Ponto. Mas o pastor, eu tô buscando alguém. Beleza, Jesus em primeiro lugar ali, na igreja que for, ok, mas se o cara tá lá em cima, ou a mulher, eu não vou me esperar numa pessoa que não tem um resultado, ou que ela não esteja bem vestida,
não tem um carro bacana. Então, assim, na minha cabeça, Leandro, cara, tudo bem. Tudo bem. É lógico que talvez não precisa ser aquela coisa de, pô, você veio aqui em Goiânia, você chegou de helicóptero? Falou, acho que não precisa. Aí não, mas um carro bacana, uma roupa legal, cara, tá tudo certo. Só que tem uma turma que desce a lenha, né? Principalmente nos pastores de igreja evangélicas e tudo. Tem alguns exageros, eu sei que tem, e eu vejo, cara. Até, eu não sei quem tava falando muito do Edir Macedo, né, da Universal. Eu falei, cara, tudo bem, ele é um cara fora da curva. Pô, é dinheiro. Mas, cara, ele ainda ajuda muita gente. E quem não é da igreja, que não ajuda, e que também pega a grana de outras formas. Então, na minha cabeça, eu fico muito tranquilo com isso. Cara, tudo bem, bicho, deixa eu ver aqui essa roupa, o relojão, do Acha. Acha, como é que você fez, cara? Como que você trabalha com as suas finanças? De onde que vem a grana? Tudo bem, vem do dízimo, mas não é só do dízimo. Pô, tem esse investimento. Você tá entendendo a minha cabeça? Eu, Leandro, pra mim isso é muito claro, cara. Só que tem a turma que fala, cara, eu não vou nessa igreja, não vou dar dinheiro pra... Não é isso, a gente tinha que dar um jeito de... E tem gente que é muito cética que ainda não vai acreditar, mas como que a gente faz, cara, pra explicar pra turma isso? E você explicou tão bom da provisão que eu me toquei nessa. Tem muito tabu em relação a isso. Quando a gente para olhar, por exemplo, um Valdomiro, um Edir Macedo, cara, eu não consigo criticar uns homens como esse. Não sei se fazem certo ou se fazem errado, mas olha o império que os caras fizeram, não só, eu não falo financeiro, eu falo de vidas. De vidas. Caras, qualquer Universal que você entrar, os caras falam igual. Eles têm a mesma visão. Os caras têm o mesmo foco, o mesmo propósito, Cara, nenhuma empresa, eu acho, conseguiu fazer isso. Igual eles, não. É mundial, né? Então, assim, o que você para pra imaginar? Cara, como que o cara implementa uma visão desse jeito? O cara, ele tem um dom. Ele tem uma forma. Agora, o que fez depois disso é com ele. É com ele. Ele, Deus. É o que você fala das almas, das pessoas que eles ajudaram, né? Mas o que eu tenho entendimento bíblico? Tá sobre profeta. Esses caras, eles são os profetas daquele local. Eles são os sacerdotes de onde eles estão. O que eu entendo? A prosperidade do povo está na mão do sacerdote do lugar. O que você precisa entender? Quando Elias ele é enviado, ele está num lugar, Deus envia Elias até uma cidade de Sarepta. Deus fala para Elias, eu te preparei uma viúva que vai te trazer alimento. Elias ele já tinha sido alimentado por um anjo, foi acordado por um anjo, o anjo entregou pão e água fresca no deserto. Ele foi alimentado por corvo. Os corvos levavam alimento para ele. Ele já tinha desfrutado de tudo que Deus poderia oferecer. Ele já tinha guerreado com mais de 800 profetas de outros deuses e conseguido derrotar todos eles. Ele tinha intimidade com Deus suficiente. Deus manda ele sair de um lugar e encontrar uma viúva e Deus fala, eu levantei uma viúva, pode pesquisar na Bíblia, eu levantei uma viúva que vai te entregar alimento. Está em 1 Reis 17, capítulo 7. Quando ele chega no lugar, ele encontra uma viúva. Ele pede água para essa viúva vira de costas e vai buscar água. Quando ela tá indo buscar água, ele fala, me traz também um pedaço de pão. A viúva para, ela vira e fala, eu juro pelo seu Deus que eu não tenho um pedaço de pão para te entregar. Eu tenho só um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu vou fazer algo para eu comer com meu filho e vou morrer. Aí, essa é uma crise que todo mundo pode ter ao ler esse texto. Como que um Deus fala que preparou uma viúva, quando ele chega e encontra a viúva, ela fala que não tem pão, ou seja, a viúva não estava preparada? Aí agora a gente vai pensar para um outro cenário. Elias, que Deus mandou um anjo alimentar ele, mandou corvo levar comida para ele. Você acha que ele precisava dessa viúva? Peguei. Qual que seria a grande crise aqui? Ele poderia ter pensado, eu errei a viúva. Eu vou mandar ela, eu vou dispensar ela e vou procurar outra. Mas a palavra profética é tão forte e a unção que Deus entrega para um sacerdote, para um profeta é tão grande que mesmo que fosse a viúva errada, Deus ia prosperar ela só para a palavra de Deus não voltar vazia. Porque a Bíblia diz que a única coisa que é maior que Deus é a palavra dele. Então Deus tinha dado uma palavra. Elias encontra uma viúva, mesmo que não fosse ela ia se tornar próspera para sustentar o profeta. E foi isso que aconteceu. Ele vira e fala para ela assim, faz um favor para mim então. Prepara primeiro para mim, me entrega e depois você faz para você e para seu filho. Se fosse hoje em dia. Nossa.
Se fosse o Valdomiro, Nossa. se fosse o Edir Macedo, chega uma viúva chorando, falando assim, na minha despensa só tem um miojo que eu vou comer e vou morrer com meu filho. Qualquer um ia falar assim, por que ele não dá uma casa? Por que ele não dá um supermercado para essa mulher? Por que ele não entrega a cesta básica? O profeta não precisava. Eu não tô aqui para defender Valdomiro de Macedo, nem conheço eles. Eu entendi mas você entendeu o raciocínio. O profeta não precisava daquela viúva. Deus poderia mandar corvo de novo, Deus poderia mandar anjo de novo para alimentar ele. Mas ele entendia que a provisão daquela viúva dependia dele. A viúva precisava dele. A semente dela precisava ser entregue para o profeta liberar para ela prosperidade. Então, eu tenho esse entendimento e nunca vou deixar de ter. Enquanto eu tiver uma cobertura espiritual, eu vou honrar aquele profeta para que a prosperidade caia sobre a minha vida. Sim. Deus não faz nada diferente disso. Sempre é de cima para baixo. Se minha pastora, se meu pastor estão prósperos, eu vou estar próspero. É isso que eu penso. Se a igreja, nós temos uma palavra para o ano de 2025 em relação à casa. Vai ser uma igreja que vai ser muito próspera. Mas para a igreja ser próspera, o povo tem que ser próspero. Não é um... mas é isso não tem como. Não tem como ser diferente. Mas é uma lógica. Por isso que eu penso na minha cabeça, é uma lógica. Peraí. Então, assim, mas isso foi, historicamente, principalmente aqui no Brasil, colocado pela forma que a gente foi colonizado, né? Pô, de coitadinho. Até a própria igreja veio e falou, não, peraí. Vocês têm que ser menor, não pode ficar rico. Deixa a sua riqueza aqui. Porque aí, senão, o rico não entra no reino dos céus. Cara, isso é uma bobeira. Depois eu sou apaixonado. Eu apesar de psicólogo, eu não fui um cara da clínica, eu fui de empresa, de RH, de grandes empresas, tudo. E eu falei, bicho, eu quero dinheiro. Esse negócio de dinheiro é bom aí. E é bom porque eu me ajudo a minha família, pai, mãe, esposa, filho, meus parentes, pessoal da rua, do bairro. Tem eu nem lembro onde que tá isso, mas que tem lá, acho que foi Paulo que falou, né, que a gente cuida dos órfãos, da viúva e do necessitado. Do estrangeiro também. É isso mesmo? Como que é? Órfão, viúva e estrangeiro. É isso. É um negócio assim. Eu falei, cara, é isso que eu quero, mas para eu ajudar, eu tenho que ter uma grana, né? Com certeza. Mas essa lógica que eu queria. Só pra você ter noção, Pedro, quando Jesus encontra ele tava frustrado porque não tinha conseguido pescar. Quando Jesus pede o barco dele emprestado, ele fala, me empresta seu barco. Pedro encontra uma utilidade, porque ele estava inútil. Não tinha conseguido pescar a noite inteira, estava envergonhado, se sentia inútil. Jesus fala, me empresta seu barco. Ele fala, eu sou útil, eu não sou tão inútil assim. Empresta o barco. Aí Jesus fala, agora vamos pescar, joga a rede. Quando Pedro joga a rede, a Bíblia diz que eram tantos peixes, mas tantos peixes, que se ele não compartilhasse com os barcos em volta, o barco dele afundaria. Ou seja, você foi chamado para prosperar sim, mas para compartilhar com quem está na sua volta, porque se você prospera sozinho seu barco afunda. Caraca, essa foi massa. Desse jeito aí eu não tinha visto. Então, se você tem essa essência, você tem esse coração natural, o Espírito Santo te conduziu. Eu quero prosperar porque eu quero ajudar minha família. Mas isso é bíblico. Você vai ser uma fonte de provisão divina para compartilhar com pessoas que estão na sua volta. Para mim é natural. Porque, cara, você quer... Aí eu comecei a estudar mais, né, a Bíblia e aí Provérbios me pega. Por quê? Porque tem muito a ver com a empresa. Né? Na verdade, a Bíblia inteira. Porque depois que eu comecei a ler mais a Bíblia, eu falei, cara, esses livros que eu gosto de ler, pô, os caras tudo foda. Eles pegou a Bíblia, copiou, colou. Com certeza. Não, deixa eu falar. Com certeza. Os coaches, as mentorias, as imersões. Tá tudo ali. Tudo ali. Átila, aí eu falei assim, peraí, mas isso que eu li aqui tá aqui na Bíblia. E aí em Provérbios, Salomão deixa muito claro isso, que, cara, você tem que ser, primeiro que você tem que pensar e acreditar, que foi o que você falou da sua revelação, né? Foi algum pastor, a pastora deve ter falado que você ia ser um homem de Deus, ia prosperar e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu sempre acreditei nisso. E aí não tem nada a ver, você não... Ai, pobrezinho, não existe isso. Não. Vai todo mundo, mas peraí. Se você tem prosperidade, você ajuda os próximos a serem prósperos também, né? E aí você falou que eu também não sabia, que você comentou aqui. Essa revelação sua foi um profeta? Foi. Muitos profetas já entregaram palavras para mim, né? E... Sempre tem aparecido também. Eu vou no monte orar, um profeta me para e me entrega alguma revelação. E eu acredito muito, assim, no que Deus tem para mim. Eu oro para Deus e falo assim, Deus, não deixe ninguém me falar nada que não for da sua vontade, não.
A minha oração é essa, eu saio de casa assim, não deixa ninguém me revelar nada que for do homem, não. Ah, entendi. E se revelar, não deixa entrar no meu coração. Então eu tento me blindar em relação a isso, mas eu acredito muito na palavra revelada. Eu acredito muito na revelação que vem de Deus e tem se cumprido muitas coisas. Mas aí o que você faz? Porque é que você já é mais, você entende mais, mas para quem não é tão evangélico, e essa pessoa recebeu uma revelação ali numa igreja ou na rua, falou, pô, deixa eu te contar uma coisa aqui, tal. Eu recebi uma também, né, na primeira igreja que eu fui, e aconteceu, mas esse acontecer é o quê? Você tem que estar com o coração aberto, você tem que acreditar. Como que funciona? Eu digo, vai que quem não é da igreja, tá? Tem duas questões, tá? Você se entendeu? Eu entendi. A revelação, ela potencializa a sua fé. Então, o que eu te falo aqui hoje, você me respeitando como homem de Deus, potencializa a sua fé. Então, se eu falar assim, cara, eu sinto aqui no meu espírito e eu quero te entregar uma palavra, você, ano que vem, vai acontecer isso, isso, isso. Cara, você respeitando como uma palavra de autoridade, você vai ter tanta fé naquilo que vai acontecer. Eu te dou um exemplo que talvez nem caberia aqui, mas um exemplo ao contrário. O meu avô, pai da minha mãe, ele era policial militar e em um dos seus trabalhos, passando, ele encontrou uma cigana. Essa cigana pediu para ler a mão dele. E essa cigana liberou uma palavra para ele. Não uma palavra positiva, foi uma palavra negativa, mas liberou uma palavra. E falou, leu a mão dele e falou, você não passa dos 40 anos de idade. Ele acreditou tanto naquilo que ele repetia isso todos os dias. Ele falava para todo mundo, até os 40. Eu não passo dos 40 anos, eu vou viver só até os 40 anos, eu vou viver até os 40 anos. A palavra tem muito poder, principalmente na sua própria vida. Ou seja, eu sempre falo para todo mundo, não procure profeta, você é um profeta, abre a sua boca e profetiza sobre você mesmo. Porque o que sai da tua boca tem poder, isso é inevitável, tem poder. Ele falou tanto que ele não passou dos 40 anos. Minha mãe perdeu o pai com 8 anos de idade, e assim, foi um momento triste. Eu não conheci o meu avô, não conheci nenhum dos meus dois avós, né? Avós. E por quê? Porque ele acreditou naquilo e replicou, e falou, e profetizou para a sua própria vida. Então a profecia ela tem um poder muito grande, e por isso a gente precisa ter um discernimento. E quem nos traz esse discernimento é o Espírito Santo. Isso que eu ia te perguntar, porque tem gente que talvez... tô começando a entender um pouco esse discernimento, principalmente do Espírito Santo. Eu fui batizado agora, em dezembro. Mas quem não tem, entendeu? Era aí que eu queria chegar. Como que é essa... Cara, vamos juntar tudo que a gente falou até agora? Como que eu vou saber se o cara é um malandrão ali, querendo um negócio, e tá jogando aqui, vai que o cara leu a tal das 48 leis do poder, não sei o quê, do que é realmente do Espírito Santo. Você foi na onde que eu queria mesmo. Você tem que... Como que eu tenho um discernimento do Espírito Santo? Me aproximando do Espírito Santo. Você tem que ser muito mais próximo do Espírito Santo do que próximo de um profeta. É isso. Então, assim, quanto mais próximo você tá, mais sensível você tá à voz dele. Então, eu oro para que nós possamos ter um povo totalmente próximo do Espírito Santo para não ser enganado. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que usam de profecias, de revelações para enganar. Assim, mas você matou. Porque aí eu tenho que aproximar dele, né? Com certeza. Você faz esse ritual de manhã, como... na verdade, o tempo todo, né? Então, eu tenho um hábito hoje de fazer uma devocional, mas eu desde novembro, dezembro, eu estipulei que eu preciso orar 1 hora por dia, no mínimo. E para orar 1 hora por dia, eu preciso estar ali. Eu comecei com 1 hora, eu já estou em 2, e eu pretendo, assim, só aumentar. Mas é em todo tempo. É na academia treinando, é na sauna, é em todos os lugares. Você treina? Eu não vi vídeo assim. Sim, tô treinando. Que massa, ó. Tudo a ver quando a gente fala corpo, mente e espírito. É massa isso. Que eu treinava, um rockzão, batidão, né? Pô, e depois eu treino perna, costa, que é muito pesado. Ouvindo louvor. Eu tô com essa crise também, você acredita? Cara, eu fui, caraca, bicho. E eu ia ouvindo louvorzão e treinando, eu fui, cara... É incompatível, né? Mas é massa e dá uma energia. Eu falei, cara, que legal, bicho. É legal pra caramba, né? É bom. Porque tem a ver com a mensagem que você quer, né? Porque aí eu fico muito assim...
Cara, por que eu treino? Até fiz trouxe no podcast um médico que cuida dessa parte da saúde, né? Reposição hormonal e tudo mais, né? E aí eu falei, cara, não é estética. Lógico que é estética. Eu treino tem muitos anos, mas, cara, eu preciso ficar bem e blindado. Só que isso, mesmo eu não sendo um estudioso, e ainda não sou, da Bíblia, por quê? Porque eu estudava outros livros. Sim. E aí agora que eu tô vendo, cara, bicho, o povo todo copiou isso aqui, bicho. Então talvez, porque a Bíblia são vários livros, né? Com certeza. É uma coletânea de livros. Com certeza. Aí tá lá no começo desse grande livro, poderoso. Ô, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós somos a imagem e semelhança do cara lá. Bicho, isso sempre me pegou. Inclusive, para assim, hoje eu bebo muito pouco, mas eu nunca fui o louco de ficar bebendo, usar droga. Por quê? Ué, se eu sou imagem e semelhança dele, cara, eu tenho que cuidar desse templo aqui, desse negócio aqui, bicho. Peraí. Mesmo que eu não me achava, que eu sempre fui tranquilo com todas as idades, era magro, era gordinho e tal. Pô, agora cabelo branco, barba... Bicho, se eu sou imagem e semelhança dele, tá tudo certo. Então eu tenho que cuidar disso aqui. Eu sempre tive isso, porque lá no comecinho do livro, fala, veio um negócio aqui, a minha imagem e semelhança, o bicho. Isso eu hoje, na psicologia, quando eu atendo em clínica, eu falo, cara, primeira coisa, você não tá bem com você, por quê? Você tem a imagem e semelhança dele. Tudo bem, você tá gordinha, você tá gordinho. Então vamos organizar isso. Você quer? Porque o cara lá, ele não é assim, não. É. Esse negócio de você ser obeso, ser gordinho, isso veio agora, com doces. Na época deles não é. Jesus era um atleta, né? Exatamente. Porque na época não tinha carro. E andava muito. Então, ele andava e a pé. Sim. Eu poderia ter ali um jumentinho, um camelo, sei lá, um cavalo era os nobres, né? Mas a maioria do rolê dele era a pé. Sim. Então era um atleta, né? Então eu trouxe isso muito forte comigo, do cuidado. E aí, você, que eu falei que eu ia te fazer essa pergunta, né? Entrou num negócio que a gente começou a falar para vocês, a gente não falou. O Átila, ele é um dos organizadores lá da parte mídia dos legendários. Se você não ouviu, acho que você não tá nesse planeta, né? Sobre o que é os legendários, né? Você não foi ainda, né? Ainda não fui, cara. Não tive a oportunidade. Pô, vocês são doidos. Tem 10 mil na fila, vocês os malucos. O que é esse Legendários, né? E aí, até o nosso grande amigo Will, que vai vir aqui, né? E a gente conversando e tal. Ele foi, né? Não conversei com ele ainda, que ele já saiu, mas já foi para outra viagem. Mas o que é? Como que você foi para lá? O que é o Cara, Legendários? O Legendário, ele foi criado na Guatemala, né? Pelo Chep Putz. E, cara, ele foi muito guiado pelo Espírito Santo para criar esse movimento, porque é um desafio extremo de caráter. Você fica 72 horas na montanha, onde a cada momento você é desafiado em relação ao seu caráter. Tem coisas ali que acho que o nome do seu podcast é muito forte em relação ao que acontece no podcast, na montanha, que é quem se conhece, cresce. Tem muitas pessoas que não se conhecem. Porque eu acredito muito naquela frase que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E nós mentimos para nós mesmos muitas vezes, porque nós não queremos aceitar quem nós somos, né? Então a gente mente para mostrar o melhor para as pessoas. Você tá na rua, você se torna uma versão que você acha que você vai ser aceito. Você esconde o seu defeito. O crente, ele tem a mania de esconder o defeito dele, o pecado dele e apontar o do próximo. Então, assim, a montanha é um lugar onde você se expõe ao ponto de falar, cara, esse sou eu. E eu só consigo mudar, eu só consigo crescer se eu me conhecer. Então tem gente que não consegue crescer, tem homens que não conseguem crescer porque se escondem tanto e não se conhecem mais. Porque repetem tanto aquilo, não, eu sou essa versão, eu sou esse cara, eu sou esse cara. Historinha. Você fica contando uma historinha todos os dias pra você mesmo. E quando você chega lá naquela montanha, você fala, cara, aqui o meu dinheiro não resolve, a minha influência não resolve, aqui sou eu e Deus. E lá a gente vai em busca do legendário número 1, que é Jesus. E o encontro com Jesus lá, cara, é assim, não dá pra explicar, porque o pessoal acha que é uma seita e que é proibido contar o que acontece lá. Por que não dá pra explicar o que acontece lá? Porque tem que ser vivido, porque cada um tem a montanha que merece.
Então a sua montanha vai ser diferente da minha. Entendi. A conexão que você vai ter com o Legendário número 1 vai ser em um momento diferente do meu. Vai ser num detalhe, vai ser numa fumaça que aparece, vai ser num vento que dá, numa poeira, vai ser numa pedra que você tropeça, talvez, porque tá num território irregular, né? Tá no terreno irregular. Pode ser num buraco que você pisa, enfim. A sua conexão com o Legendário número 1 é de uma maneira diferente, mas isso tem reconfigurado homens em todo o mundo. Então começou na Guatemala, tem vários países. Tá o Brasil, forte aqui, o Brasil tá muito forte. O Brasil tá muito forte. E cara, foi a melhor experiência que eu tive com Deus. Depois da minha montanha, eu já fui servir em mais outras 4. Eu vi que você serviu. E é só o início dessa jornada, né? A gente entende que uma pessoa sozinha é presa fácil, mas quando caminha em manada, a nomenclatura dos legendários é manada, né? Então, caminho em manada é onde você tem um ombro amigo, onde você tem uma pessoa, você tem uma família. Lá você aprende que família não abandona família. Lá você entende a desfrutar o caminho. Você não... Por exemplo, você vive hoje, cara, infelizmente... Muito rápido, muito acelerado. Só para você fazer uma análise rápida, principalmente você que está assistindo aqui o podcast, você acorda na segunda-feira torcendo para chegar sexta-feira logo. Você começa um mês torcendo para vir um 5º dia útil. E de sexta em sexta-feira, você está vivendo, você está recebendo, você está vivendo, você está recebendo. E você olha, você analisa, você fala, eu estou sendo relevante para quem? As pessoas na minha volta estão recebendo o que de bom meu? Você está entrando num piloto automático que você só está vivendo esperando a sexta-feira, vivendo esperando o dia de receber o seu salário, mas você não está sendo útil. Isso. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Ô, Átila, sabe o que eu estou vendo ultimamente? Eu estou enxergando isso aí, eu não sei se é a igreja, sei lá, tá acontecendo umas coisas comigo. É forte também. E aí, cara, nossa, você falou um negócio agora, foi foda. No caixa do supermercado, cara... E a menina, assim, totalmente emburrada, cara. Parecendo que ela não queria estar ali. E eu sei que ela não queria. E eu enxerguei o sofrimento, sabe? De você olhar pra pessoa e falar assim, cara, ela tá aqui, bicho, no automático. E aí, esses dias eu fui comprar uma comida, fui comprar tava na correria, uma marmita num lugar perto de casa. À noite. E a menina, nossa, graças a Deus, já é 6 horas. E eu falei, nossa... Ela deve ter ficado agoniada o dia inteiro esperando às 6 horas. E eu tô começando a olhar pra essa turma assim, cara, eu falei, cara, a turma tá presa. Exato. E eu falei, cara, o que eu faço? E tá me dando esse negócio, até um dos grandes objetivos do podcast, trazer vocês aqui, né? A pastora que você vai me indicar, outras pessoas que falam dessa. Cara, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua espiritualidade. Cara, cuidado, bicho, senão vai vir o cara vai voltar. E ele não vai ter dó. Você tá fazendo o que da sua vida? Você acha que o sentido da vida é trabalhar e pagar conta? Acho que a maior reflexão que a gente tem que fazer, até quem tá assistindo, quem tá ouvindo esse corte é, cara, qual que é o sentido da nossa vida? Será que é acordar, ter aquela mesma rotina, o mesmo horário de tomar café da manhã, o mesmo horário de bater ponto no serviço, mesmo horário do almoço, esperar a sexta-feira chegar, esperar o final do mês ou o início do mês para receber? Mas qual que é o sentido da vida? A vida, ela existe um sentido. E o Legendário, ele tem feito os homens ir para uma, entre aspas, imersão de 72 horas na montanha para entender a desfrutar o caminho. É o que é desfrutar o caminho. Lá você entende, lá você reconfigura, lá você abre mão disso aqui que é uma bomba. E você fala, cara, você deixa assim de lado e fala, deixa eu viver. Porque lá você entende o que é viver. Lá você olha para a natureza e você não tem distração nenhuma. Lá é um momento de você se conectar com algo que é o nosso sentido de viver. Algo que é o nosso propósito de estar aqui. E lá você encontra o Legendário número 1 e você fala, cara, existe um propósito aqui na Terra. Eu não vivo para pagar a conta, eu não vivo para dar satisfação pro meu patrão, eu não vivo para... Você tá entendendo? Eu não vivo para consertar cagadas que eu fiz no passado. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito da nossa vida. E o homem, ele é um alicerce muito importante na nossa sociedade.
Você, como psicólogo, provavelmente você já diagnosticou que os maiores problemas da humanidade é o problema com paternidade. A maioria é. E como se conectar com Deus, um Deus que é chamado de pai, se eu tenho problema com meu pai? Eu olho para um Deus que é pai e falo, mas meu pai é ridículo, como que Deus é pai? Meu pai é péssimo, como que Deus é pai? Eu acredito que Satanás é tão astuto, mas tão astuto, que ele faz de propósito isso. Nós temos duas versões aqui que a gente pode analisar. O que faz a pessoa prosperar? É ter o entendimento da semeadura. O que faz a pessoa viver bem é ter a harmonia com Deus. O que me faz gerar harmonia com Deus? Entender sobre paternidade. Entender que Deus é um Deus pai, não um Deus que é soberano no sentido de me... Só castigar. Só castigar. Né? Deus é um Deus pai. Então, nós temos uma sociedade que tem problema com paternidade e nós temos uma sociedade que tem problema com semente, com semeadura. Existem coisas que não mudam. Dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Mas plantio e colheita você consegue mudar. O que eu planto, eu vou colher. O que eu planto, a quantidade que eu planto é a quantidade que eu colho. Existem coisas que são naturais, mas existem coisas que eu consigo controlar na natureza. Então, o dia e a noite eu não vou mudar, o frio e o calor eu não vou mudar, mas o plantio e a colheita eu mudo. Então, como eu tenho uma crise com a semente, com o meu dízimo, com a minha oferta, por quê? Porque eu vejo casos de pastores que encontrou dinheiro dentro da Bíblia, dentro da cueca, pastores que roubam, pastores que ostentam. Então, eu me fecho a semear. Então, eu não me entendo como alguém que semeia. Aí eu travo a minha prosperidade. Ah, não, mas eu sou rico. Talvez você é rico para você, mas você não sabe onde você poderia chegar. Pronto. Existe um lema no Legendários que é assim: se você desistir lá no início, lá no check-in, se você não participar, se você parar, você tem a oportunidade de não ir. Eles falam, você pode não ir. Mas você sabe que se você voltar para casa agora, o que vai acontecer? Você entende. Você tá lá, você entrou, fez a inscrição, aí antes de começar, fala, gente, tem oportunidade de quem achar que não é, achar que não deve, pode ir embora. Você sabe o que vai acontecer se você for embora agora. Mas e se você ficar? O que você acha que vai acontecer? Essa é a nossa vida com Deus. Cara, eu posso não concordar com a semente, com o dízimo que a gente citou agorinha, mas... E hoje eu colho dos meus frutos, do meu trabalho, eu sou muito rico, Átila, então eu não tô nem aí pra isso, isso é balela, você tá querendo tirar a oferta minha. Não. Tudo bem, você já sabe o que é viver sem fazer isso. Mas e se você testar? É muito maior. É muito maior, maior. E Deus nos dá a autonomia de falar assim, faça prova de mim. É o único momento na Bíblia que Deus permite você fazer prova. Deus, você não falou que eu seria próspero? Deus, você não falou que eu ia ter isso? Deus, você não falou... Quem é fiel pode fazer prova de Deus. Então, nós temos 2 tabus que a gente caminha, que é financeiro e paternidade. E o Legendário está sendo totalmente útil para poder reconfigurar o homem, a figura masculina, para poder quebrar todo esse tabu sobre paternidade, problema com paternidade. E tem dados. Uma criança, acho que ela consegue levar... acho que é 5%, depois é bom pesquisar sobre esses dados para eu não falar coisa errada, mas 5% de pessoas vão para uma igreja por causa da criança. A criança gosta, por exemplo, do Kids, a criança gosta de estar na igreja, 5% das famílias vão. A mulher, ela tem capacidade de 12%, 20% no máximo. O homem, isso não tô juntando os 3 na mesma pesquisa, tá? O homem, ele tem o poder de influência de pegar a família e levar para uma igreja 92%. Porque ele é o sacerdote, ele é a voz forte, ele é quem decide. Então, 92% dos homens têm o poder de decidir pela sua família. A mulher, por exemplo, você falou que sua mulher era cristã, frequentava a igreja, você não. Foi quantos anos para você... Mas sabe o que eu fiz? Não falando mal, imagina. Mas eu fui para outra igreja e ela saiu da que ela estava e... Pelo poder de influência do homem. Isso então, ela fez. Então, assim, porque o sonho dela era te ver ali. Então, a mulher, ela vive pelo sonho. O homem, ele dá o passo. Ele é o cara que direciona a família. E tem homem que desequilibra isso, onde a mulher é quem direciona. A mulher toma o papel de sacerdote da casa. E tem um lugar, né, cara? Biologicamente, tem o lugar de cada um. Né? Tem um livro muito bacana, O Sapiens, do Harai. Esqueci o nome dele. E ele conta historicamente, você acredita em Adão e Eva, você acredita que o homem veio do macaco, não interessa.
a gente tinha um processo da evolução. Sim. O homem era o que ia pra caçar. Com certeza. Tava aqui o doutor falando assim, ó. Biologicamente, a mulher tem menos massa muscular. Por quê? Porque ela não precisa dessa massa muscular. A mulher precisa de gordura. É. Por quê? Porque ela vai amamentar, ela vai fazer um monte de coisa. O homem, músculo, tem que ser forte, ele tem que ir pra guerra. Então, bicho, é o que você falou, a turma tá invertendo as coisas. Tá Falo, tudo bicho, bagunçado. não tem nem nada a ver com religião. Tem a ver com biológico. Exato. O homem, é o brabo. A mulher não é que é cuidar da casa, ela vai, inclusive, multiplicar a prosperidade do homem, que é o que você falou, bicho. Ela vai pela, o que você falou, do sonho, né? Sim. Nossa, amor da minha vida, quero tanto ter um Porsche. E a mulher sábia, Opa, então tanto vem que cá. transforma, Vamos lá, total. vou te ajudar. Vem, vai lá pra guerra que eu cuido aqui do negócio. E o homem, ele não nasceu pra ser amado também, né? Esse é o grande tabu, ele nasceu pra ser útil. Pra ser útil. Mas tem muito cara que quer ser amado, quer ser idolatrado, tem um narciso dentro dele que quer que a mulher Um homem Inverteu. tem que ser útil. É útil. E o maior... Nossa, você falou um negócio que é o segredo do relacionamento. Homem, ele quer reconhecimento. Ele não precisa de presente. É isso. Quer presentinho. Ele quer... Nossa. É o respeito. Amor. É o reconhecimento, é isso. Quem que tem que ir pro Legendários? Todo homem. Todo homem precisa ir pro Legendário. A experiência que um homem tem ali. Você não é menos homem de não ter ido. Eu não sou mais homem que você, tá sentado na mesa e você não foi. Mas eu desejo que você vá. Porque, e no final, você vai me falar, cara, obrigado por ter me convidado. Qualquer um que você virar aqui, que sentar aqui, o Will, quando sentar aqui, você vai perguntar, cara, você é grato pelo Átila ter convidado ele pra ir? Ter te convidado pra ir? Ele vai falar assim, O Will cara, e o obrigado. Rodrigo. O Da Rodrigo. Vix. O Rodrigo vai vir também. Então, assim, cara, todo homem precisa. E eu desejo que todo homem que eu conheço vá. Porque ali você olha e fala, cara, eu tô sendo reconfigurado. Ah, mas eu sou já bom. Isso que eu ia falar de você. Porque eu tô começando agora nessa jornada. Mas, cara, você já é pai pastor, mãe pastor, tarará, você é da igreja. É exatamente essa frase que você falou. Cara, eu já sou esse cara masculino, eu cuido das mulheres, cuido do meu filho, tô estudando Bíblia, tô indo na igreja, tarará, na minha cabeça. Mas talvez lá eu veja um negócio. Mas você já é. Mas eu tô vendo vários irem. O David Leonardo, Sim. cara, esses caras que já é da igreja, não sei o que, tarará, É os porque caras ninguém é indo. tão bom que não possa melhorar, né? E o entendimento de que eu não sou bom. Na verdade, eu sou imperfeito e desfruto hoje de uma graça que foi para quem não merece. Então, assim, quando você vai para um lugar que é para melhoria, cara, quanto melhor eu ficar, não por merecer, mas mais próximo eu fico de Deus. Entendi. Quanto melhor no sentido de mais busca, de mais entendimento, de mais intimidade. Então, é mais próximo eu vou ficar do legendário número 1, que é Jesus. Cara, é um movimento que, assim... Eu entendo, eu posso falar aqui, ó, talvez algumas pessoas não gostem disso, mas eu entendo que é um movimento e que ele não dura para sempre. Não adianta. Sim. Ainda Vai ser uma onda, mas que massa que ela vai... Ainda existem muitos homens para ir. Muitos, vamos citar. Hoje eu acredito que tenha 100 mil legendários. Esse vídeo, o poder da internet é tão legal que daqui 15 anos esse vídeo vai estar no ar. Mas hoje tem 100 mil legendários. Cara, só no Brasil nós temos 98 milhões de homens. Assim, nós temos 48%. Não é nada, né? Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não, perdão, 98, falei 48. 98 milhões de homens. Então, assim, pode ser que passe a onda. Mas o Legendários, acredito eu, que ele iniciou em 2016. E, pô, nós estamos em 2025. Agora que deu esse boom. Mas já tem homens... E eu fui convidado para ir em 2021. E não deu para ir por questão de agenda. Eu cheguei a fazer o check-out no site, mas não deu. Eu ia em Belo Horizonte. Show. Átila, fala ali para nós, dá um recado aí que você acha que você entendeu um pouco do que a gente quer fazer aqui nesse podcast. Aí, mas não só para homem, para mulher também, ali no recado, para quem é da casa, para quem não é da casa, mas que toca aí no seu coração para quem está assistindo ou ouvindo a gente, por favor. Não, primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco e compartilhar um pouco de Jesus, né? De compartilhar o que eu tenho vivido. Não falamos nem metade do que a gente poderia falar. Não, eu já sabia. Vou ver se vamos trazer
o Will voltou, os legendários. Né? Porque você, o Rodrigo e o Will aqui. Sim, a gente deu. Vocês vêm de farda. Sim, boa, boa. Eu posso. Inclusive, pode trazer o pastor Nelsinho aqui, que é o coordenador geral do estado de Goiás também. Vai ser Então incrível ele estar aqui, que aí ele fala com autoridade, com propriedade. Isso. Ele é um dos mais respeitados hoje do Brasil. Hoje ele é legendário global. Então, é uma ponte muito importante pra você trazer aqui. Ele é lá da casa, não? Não, ele é da Brasília. Church de Anápolis. Ah, ele é Anápolis. Church City. Aham. Igreja maravilhosa ali de Anápolis. Então, assim, uma oportunidade ímpar de ter esse vídeo aí registrado, eu acredito, assim, que a nossa evolução ela é muito importante. Eu, daqui 5 anos, assistindo esse vídeo, falar, cara, olha como eu evoluí. Eu acredito que se conhecer faz a gente crescer. E eu tô numa fase da minha vida que eu tive que abrir mão de muitas coisas, até mesmo profissionais, umas coisas pessoais, para poder viver do reino. Nós tivemos uma crise em 2024 na nossa igreja e eu tive ali que estar sendo uma coluna para minha sogra, me posicionando, estando à frente, falando com pessoas, sendo um apoio, um auxílio. E eu acho que é um ciclo novo na minha vida agora em 2025 e ter vindo aqui marca esse ciclo. Então, eu estou muito grato pelo convite. E assim como vocês que estão me assistindo, fases na sua vida vão acontecer para mudar estações. E não reclame até mesmo de fases ruins que vocês passam, porque estações estão sendo mudadas. Precisamos viver crises para que o milagre de Jesus aconteça. Tem que passar pelo deserto. Tem que passar, porque tem gente que clama por um milagre, clama por cura, mas esquece que para ter cura precisa ter enfermidade. Então, para chegar na Terra Prometida, a gente precisa passar pelo deserto. Então, estar aqui hoje é uma virada de estação e eu vou guardar esse episódio, eu vou guardar essa data, dia 10 de fevereiro de 2025. Nossa. E pretendo voltar aqui mais vezes pra gente ver esse crescimento. Fechou. Obrigado, valeu demais. Obrigado, tamo junto. Redes sociais da casa e do Pastor Átila. É casa.oficial, casa mesmo, CASA.oficial. E o meu é Átila Moura, ATHILA. ATHILA. Isso, Átila Moura. Prazerzão estar aqui, viu? Obrigado, valeu demais. Gostou desse episódio, ó, tá vendo? Aí o pastor com força aqui, ó, já vai ter 2 convidados que eu anotei que ele vai ajudar a gente. Por isso que você entra lá, já faz a sua inscrição pra gente crescer, like. Falar mais de Jesus, falar mais pra você ser uma pessoa iluminada, pra levar prosperidade pra sua casa, né? A gente quer o Brasil inteiro rico, próspero, né, pastor? É isso. Todo mundo com carrão, com roupona boa, que aí você para de olhar pra vida do outro e você também vai ter um carrão massa, uma roupona massa, não é? É isso. Que aí a gente para de ficar, aí todo mundo fica próximo. Se cada um cuidar do seu, todo mundo prospera. Cresce. Fechou? Obrigado, gente. Valeu!